Vaso. Eu não tenho encosto aqui. Tô sem encosto. Mas você não colocou aquele tripézinho que eu te falei, aquela coisinha? Não comprei ainda. Não comprei, ainda vou comprar. Então vamos lá, né, senhoras e senhores? Vamos aí iniciando aí nosso estudo do Livro dos Médiuns. 28 de fevereiro de 2024, nesta noite calorenta de verão. Estamos aqui com o nosso quarteto para o nosso estudo desta noite. Estamos aqui estudando Kardec, estamos aqui na linha de frente da defesa do kardecismo, do espiritismo verdadeiro, senhoras e senhores. E estamos aqui com o nosso colega, o alien deste grupo, senhoras e senhores. Está lançando um livro também. Estávamos falando agora mesmo de um lançamento de livro. Jorginho também estará lançando no Pequeno Templo o seu livro. O terceiro volume da trilogia Exilados de XPTO, senhoras e senhores. Jorginho estará nos contando por que ele foi abandonado aqui pelos seus compadres do planeta XPTO. É porque ele se recusou a continuar fornecendo as vaquinhas para os seus colegas do planeta XPTO. Então ele foi expulso da confraria e veio aqui ficar junto com nós. Não perca o lançamento do terceiro e último livro da trilogia Exilados de XPTO com o Jorginho. Vamos lá. Gente, aqui tá abafado. E olha que choveu aqui em Jacareí, mas hoje tá abafado agora. E choveu para refrescar, mas... Aí a gente parou na 175? Não, Amandinha. 178. Mandinha, você tá na 175 ainda? Parei ali. Ah, tá. 178. Não, Amandinha. Se não, Amandinha. Florzinha de Mandacaru, o que está acontecendo com você, minha flor? Um pequeno atraso, delay. Pode ir? Adorei a palavra, é apenas um pequeno delay. Gostei, Mandinha. Saiu com inteligência aí, tá vendo? Vai lá, Mandinha. 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. É para ela que deve entender todos os esforços, porque permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que existem entre nós. Tanto mais a ela deve se aplicar, porque é por esse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e seu grau de perfeição, ou de sua inferioridade. Pela facilidade que têm de se exprimirem, nos fazem conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam, assim, em posição de julgar e de lhes apreciar o valor. De outra parte, a faculdade de escrever para o médium é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Isso. Só começando aí, a gente está começando no capítulo 15, né? Vamos falar dos médicos, escreventes, psicógrafos. Aí tá dando um apanhadão geral, né? A escrita manual é mais simples, mais cômodo, mais completo. E aí que tá que ele fala, tão regulares, cadê? Pela facilidade que encontra, e nos coloca na condição de julgar. Você tem que julgar friamente tudo que vem, não ficar aceitando, não ficar achando lindo um monte de coisa que não sai do lugar, é só o cachorro correndo atrás do rabo, um monte de palavra bonita. Babu! Ô, Jorge, Babu sempre com o seu espírito protetor e iconoclasta. Babu, o senador, fala para ele, alguma mensagem mediúnica dos últimos 10 anos... Deve ser aqueles espíritos dominicanos da Idade Média que criaram a Inquisição. Não é possível, Babu. Esse julgar aqui não é no sentido de condenar, é avaliação. Temos que julgar. Não, julgar não. Vamos tomar os devidos cuidados na avaliação. Pois é o que eu falei. Julgar o que é? Você analisar friamente, racionalmente, questionar os espíritos. Qual mensagem mediúnica no Brasil que é relevante? Nenhuma. Ah, Babu, tem sim, cara. Babu, quando você fala
do problema do médium, nós não podemos generalizar a questão do seguinte, é como se fosse uma editora. Uma editora que não tem um revisor gramatical ou um revisor de texto, comete devidos equívocos ao... Ô Jorge, entendo isso, mas me apresenta uma coisa que roda no WhatsApp que presta. Nenhuma, tio. Não, Babu, não estou falando de WhatsApp, meu amigo, não estou falando do seguinte, da intermediação entre o mundo espiritual e o mundo físico, que graças a essa condição mediúnica, que você coloca o lápis na mão, você consegue transmitir o pensamento de uma pessoa viva e através de um intermediário, é a mesma coisa que se você fosse o dono de uma editora, você ia se preocupar em ter um grupo de revisor, arrumar emprego para o Claudinho, desde a forma como está colocado o pensamento, até se aquilo é verdade. Mas aí então, que tá, não é de avaliação, digamos assim, de que tudo que vem com psicografia é ruim. Não, tem coisas boas. Mas é por isso que eu falo, me apresente uma que tem aqui no meio brasileiro, não tem nada, Jorge. Mas vem cá, olha como são boas. Em relação ao Brasil, as primeiras psicografias que eram mais naturais, elas são excelentes em relação a trazer textos e educação. Começou a ficar muito complicado a partir do momento em que a psicografia ficou-se tão banal que todo mundo que faz o livro encontrava uma editora. A psicografia no início que você diz aí era tudo da FEB, tudo daquele grupo Saião, que era uma coisa, tipo, tudo mística, não tinha nada que salvava lá. Me fala um apanhado de conjunto de mensagens psicografadas no Brasil que você olha e puta, aqui tem uma coisa decente, alto valor moral, não tem nada. Babu, deixa eu pensar aqui. Quer ver? Eu considero que, no começo, o Francisco do Espírito Santo Neto, pela editora Boa Nova, do Espírito Ramédio, eram excelentes psicografias. Ô Jorge, mas tem vários erros naquele Ramédio também, Jorge. Mas aí, Babu, isso que é importante, a gente não pode queimar o todo pela parte. Ô Jorge, mas isso aí é o que você falou. É o que você falou, Tia, que o médium interpretar o espírito. O que você está falando aqui não está certo. Simplesmente mandaram para a editora editou e está na boca do povo. Não teve trabalho nenhum, só aceitou e mandou. Isso está errado. Babu, não podemos esquecer que o médium, ele é um intérprete. A avaliação é do grupo que recepciona. Primeiro é do médico, Kardec, o primeiro que tem que avaliar essas coisas... Senão o médico não recebe nada. Não, Jorge, é o primeiro quesito de Kardec, assim, o médico tem que ser o primeiro a saber, porque ele tem que saber se a influência é boa ou má. Se é um espírito enganador, é um espírito negócio. Ele é o primeiro. E se ele não conseguir avaliar isso, aí tem os outros grupos, mas o médico é o primeiro. A Kardec fala assim, para obsessão simples, quem cuida é o próprio médium, não precisa nem... Então, numa aula que eu fiz numa escola de aprendiz lá, eu inclusive abordei isso, eu falei, olha, vocês que são candidatos aí a fazer curso de médios, entendam que vocês, quando vocês receberem uma mensagem, vocês são os primeiros que têm que avaliar essa mensagem se ela realmente é coisa boa ou não. E se você avaliar que não é coisa boa, não é para transmitir. Quando eu falei isso, eu falei, nossa, mas você está botando medo na gente. Não é medo, gente, é responsabilidade. E você só consegue fazer isso estudando e analisando aquilo que você recebe. É só desse jeito, não vai vir um passo de mal, do nada eu vou aprender a avaliar. Você vai ter que sentar a bunda, aprender, estudar e julgar. Isso aqui não tem nada a ver. É que o pessoal faz a escola de aprendizes, né? Estuda naqueles livros lá do Edgar Armond, e pensa que aquilo lá vamos dizer assim, é um saber completo para ser médium, e não é. Muitas vezes as pessoas não estudaram nem o livro dos médiuns. Tem escola, tem curso de médiuns aí que nem estudou o livro de médiuns. Gente, vocês perceberam que nós estamos sempre entrando num consenso assim.
O problema não é a mediunidade, é que o nosso movimento tropeça em relação ao estudo e a coragem de avaliar corretamente as coisas. Porque você pensa bem, tem muitos, digamos assim, escritores espíritas que fazem excelentes romances, mas não são psicografados, não vendem. Quando tem um romance, fulano de tal médico, pelo espírito tal, pode ser uma porcaria que o pessoal compra. É que as pessoas, espíritas ou não, principalmente as não espíritas, gostam desse tipo de... Como é que chama? Desse tipo de... Entrou uma voz aí. Mas o que é esse pessoal, o Jorginho, é pessoal místico, o pessoal que vai lá esperando passe, água fluidificada, aquilo que está escrito no romance, muitas vezes não é verdadeiro. Do jeito que tem aqui um monte de escritor que fica fantasiando histórias de romance, no mundo espiritual também tem. Aí, eu posso escrever, eu vou escrever aqui um romance e vou dizer que é psicografado, vai vender que nem água. Agora, se eu não colocar que não é psicografado, ninguém compra. Ninguém compra. Posso escrever um dos maiores absurdos lá no livro. Espírito Zé da Silva. Vai vender que nem água. E o que acontece? Depois, como é tudo editado, as pessoas acreditam que é tudo coisa boa, que nem nós já falamos. Psicografia, o que vem do Chico, não dá para aceitar tudo. O que vem do Divaldo, muito menos também. O do Espírito Hamed, que nem o Jorginho fica ilustrando sempre, tem um monte de erro. Tem um monte de coisa, até Leon Denis, nós já vimos que tem um monte de erro, mas a pessoa acha que, é fulano de tal, o negócio é bom. Não é, você só vai saber conseguir averiguar isso quando você estuda Kardec e vê. Kardec tem toda a ferramenta. Então, tudo que está aí, que nem o Sérgio Aleixo chama, né, enxergatura mediúnica, isso aí virou o espiritismo no Brasil. É tudo, não, tá aqui, obra psicológica. E aí tem um monte de erro. É o que eu até mandei para vocês no domingo, lá, aquele papo minguado lá do Psicologia da Gratidão. Não tem nada a ver aquele negócio. E a gente acha que esses romances é tudo, a gente, não, vamos lançar tal romance. Meu amigo, tal espírito vai escrever. Meu amigo, se ficar nessa, é ilusão total. Principalmente, assim, eu fico pensando, os profissionais de psicologia que se formam em psicologia, tem registro no Conselho Regional, pega uma obra dessa lá, uma obra psicológica, o que os caras vão falar? Isso aqui é charlatanismo. Esse é o problema de que falta realmente nas editoras a preocupação da editoração. Ou seja, elas têm que ter, mas o Jorge, isso não é da editoração, isso é do... O que acontece? Que a gente nem sabe se esses livros são psicografados realmente, porque o médico se tranca sozinho no lugar, escreve qualquer coisa... Como é que vai saber que é? Isso aí também que é o... Não é problema nem de editoração, é problema do médico não saber avaliar se é mediunidade mesmo, eu já até coloco em prova, porque o cara sozinho escreve qualquer coisa e depois fala que é mediunidade. E falta esse grupo de estudo. Primeiro o médico saber o que ele está escrevendo, para ele saber quem está se aproximando perto dele, fazer as questões corretas, e não ficar só burro de carga escrevendo. Depois ele começa a questionar, o que você está me dizendo aqui não está correto o que está escrito lá em Kardec, ou está errado o que explica ciências aqui. E aí? Não tem nada. Então como a gente pode aceitar tudo isso aí? Uma coisa interessante agora. E isso é algo novo. Isso aí é de Kardec. Não, porque isso que você fala é o seguinte, as pessoas não se aperceberam disso. Eles pensam que a pessoa que recepciona uma mensagem, um livro, com um grupo mediúnico ao lado, colaborando com ele. Mas o Divaldo Franco, normalmente, ele recebe sozinho. Não, isso já aconteceu com o Chico. O Chico, todos os livros foram sozinho. Ou ele ficava na fazenda modelo, ou ele ficava... E é isso que é perigoso. Por mais que o médio seja muito bom, digamos assim, ostensivamente, sem o amparo de um grupo ali atuando, fica meio complicado mesmo. Isso aí é algo importante. Eu acho que a pessoa deveria
está, digamos assim, assessorada realmente pelo grupo mediúnico. Olha, eu vou começar a escrever e você fazer uma avaliação. Babu, agora é contigo aí, 179. Médios mecânicos. Se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta agita-se, às vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium. Alguma vez, até ela se dirige para certas pessoas do círculo para nelas bater. De outras vezes, seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente, ele é tirado ao longe com força, ou então a mão, como a cesta, agita-se convulsivamente e bate na mesa com raiva. Mesmo quando o médium encontra-se na maior calma, espanta-se de não ser o senhor de si mesmo. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são ouvidos convenientemente, eles se retiram e outros lhe tomam lugar. O espírito pode, portanto, exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, no qual a mão do médium é apenas o ponto de apoio, seja pela sua ação sobre a própria mão. Quando o espírito atua diretamente sobre a mão, ele dá a esta uma impulsão completamente independente da vontade. Ela se desloca sem interrupção e, apesar do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, e para quando ele termina. Deixa eu ler esse parágrafo, ficou confuso aqui, porque foi muito rápido. Ela se desloca sem interrupção e, apesar do médium, enquanto o espírito tem uma coisa a dizer, e para quando ele termina. O que caracteriza o fenômeno nessas circunstâncias é o que o médium não possui a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, nesse caso, constitui o que se chama de médium passivo ou mecânico. Essa faculdade é preciosa, por não permitir qualquer dúvida sobre a independência do pensamento que escreve. E aqui você vê esse negócio. Espírito superior não fica fazendo o médium se contorcer, emitir gemido, ficar trançando perna, começa... E isso é sempre presença de espírito inferior. Espírito superior chega numa paz, sai numa paz. Agora, o importante aqui da 179, eu considero, Babu, a gente colocar, para ficar gravado aí para o pessoal que nos acompanha, é o seguinte. Na 178, Kardec coloca bem o seguinte, ó, de todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples e a mais cômoda, e, sobretudo, a mais completa. Na 179, ele começa explicando, falando sobre a cesta, a prancheta, como é que funciona isso e tal. E por que aconteceu isso? Se a escrita manual era mais simples, por que se começou com prancheta? É importante lembrar, porque ela precisa de pessoas tomarem consciência que existia uma inteligência não corporal agindo naquele momento. Porque se nós começássemos a comunicação mediúnica pela forma manual, que é a mais simples, a dúvida seria as mesmas dúvidas do Babu desde aquela época. Ou seja, para chegar à condição, ou digamos assim, o momento de você pegar no lápis somente, teve que ter um prazo. Não que os espíritos não pudessem falar, coloca o lápis na mão dele que fica mais fácil. Não, porque era importante para as pessoas que estavam vendo, assistindo e colaborando com o processo, percebesse sem sombra de dúvida que existia uma inteligência extrafísica que agia naquele momento. Porque podia começar logo de cara, porque os espíritos sabiam que é sempre pela mão, fica mais fácil. Então, pelo que eu entendi aqui, ele coloca assim, o que caracteriza o fenômeno nessa circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve.
A inconsciência absoluta, nesse caso, caracteriza os que chamamos médiuns passivos ou mecânicos. Aqui eu fiquei na dúvida se ele está dizendo que existe o médium que escreve sem ele saber o que está escrevendo e aquele que está inconsciente escrevendo. Para mim, fiquei na dúvida. Não, e o que ele fala? Não tem consciência e não está sabendo o que está escrevendo, porque quem está dirigindo... Existe um médium consciente que é intuído, ou, digamos assim, ele não, passa por ele. Outra coisa, isso aí é outra coisa. Outra coisa, Jorge. O que ele está falando aqui? Ele não tem... Peraí, senão não dá para ouvir. Fala onde o que ele está falando aqui é o seguinte, como é movimento mecânico, ele está falando que o espírito dirige a mão do médium diretamente. Ou seja, é como se pegar só a mão do médium ali, ó, e fizesse escrever. Aí nisso, como o pensamento do espírito não está passando pelo pensamento vamos falar, na cabeça do médium, ele não sabe o que está escrevendo. Então é direto à mão. O espírito está agindo direto na mão do médium e que está escrevendo. Por isso que ele não tem consciência do que ele está escrevendo. Depois o restante aqui, o médium tem uma consciência, porque o espírito vai chegar perto dele, vai entrelaçar os perispíritos, né, e vai fazer essa transmissão de pensamento. E aí, como o cérebro é a ferramenta do espírito encarnado, não vai passar um pouco pelo cérebro. Então, ele vai ter mais ou menos consciência daquilo que está escrevendo. Aqui o médium ele não tem consciência do que está escrevendo, mas ele está sabendo. Consciente, lúcido. Ele está totalmente lúcido, né? Não é o médium estar inconsciente. Não. Ele está totalmente lúcido. Não passa, digamos assim, ele não filtra ou não interfere na ação pelo seu conhecimento. Porque... Esse é o problema, de fato, que é o que ele coloca aqui. Né? Esse tipo de médium é o melhor porque ele não interfere na mensagem. Isso. Agora, aquele que é o médium que ele recebe a informação e ele escreve por conta própria, aí que é o problema. Porque aí ele pode estar misturando coisa dele com a mensagem. E isso a gente vai aprender o que Kardec coloca como estudo, né? A pessoa que está ali, até o próprio médico, quando ele não tem muita experiência, o outro pode dizer para ele, isso aqui é coisa sua, aí porque você conhece a pessoa, você sabe qual que são as ideias dela, né? Então, mas a partir de agora, todos os médios vai ter uma certa interferência. Tirando esse mecânico que o espiritual age direto na mão, o restante agora sempre vai ter uma interferência da parte do médico, uma hora maior, outra menor. E quanto mais treinado o médium for, essa interferência dele é menor. Porque aí, gente, eu não sei se vocês percebem isso. Quando o médium, que não precisa ser um médium mecânico, o psicógrafo, começa no seu trabalho, ele não está envolvido muito, pelo menos é a minha compreensão, na vaidade. Quando começa a fazer sucesso, esse entra o problema. Porque, às vezes, a necessidade de manter a qualidade do que ele acha para continuar vendendo o livro já começa a tropeçar. Ô, Jorge, mas médium não é para fazer sucesso. Kardec ela conta tudo isso. Tanto que Kardec nem publicava os nomes do médico. A pessoa que nós podemos nominar sem nenhum tipo de ofensa é as no seu romance e bom ensinamento. Quando a coisa começou a crescer e o nome dela, junto com o filho, começaram a criar, ter que fazer camarote e tal, tanto é que eles saíram do espiritismo, que não era mais espírito. Ô Jorge, mas isso eu vejo como, tipo assim, uma coisa que foi legal da parte deles, ele saiu, porque ele vendeu os comercial. O problema são esses médicos que o movimento idolatra, que se diz espírito, mas que não produzem nada de obra espírita. Produz um monte de coisa mística aí. Esse que é o maior problema. E a gente fica idolatrando, fica aguardando obra de tal médium, porque tal espírito passa por ele. E esse é a pior coisa que nós temos, mano. É ficar aguardando livro de tal médium, de tal espírito. É exatamente isso.
E aí, Claudinho, o que você acha disso? Porque quando eu comecei a ler a Zíbia no começo, com o Lúcio, era fantástico. Depois a coisa começou a ficar complicada. Não sei porque eu não conheço os romances posteriores. Os primeiros eu também cheguei a ler. Também achei muito bom. Os seguintes eu não conheço, mas é aquele negócio. O espírito não pode viver, isso foi há muito tempo atrás. Na época, eu tinha bastante tempo livre, levantava de manhã, ficava lendo. O espírita, ele pode até começar, né? Aquele que começa no espiritismo, pode até começar pelos romances, mas se ele continua com o romance até o fim, é porque ele não entendeu o que é o espiritismo. E outra coisa, o espiritismo não é para ficar trazendo essa enxurrada de livros. Os espíritos não tem que ficar fazendo isso, Kardec já falou isso. Os espíritos realmente superiores, quando tem alguma coisa a dizer, eles são concisos e fazem algumas obras. Essa enxurrada de livro mediúnico, dito mediúnico, espírito superior, ninguém faz isso. Ele não fica repetindo coisa. Chega uma hora que, assim, eu já li bastante romance há muito tempo atrás, mas chega hoje, por exemplo, não tenho mais vontade de ficar lendo romance. Chega uma hora que cansa. Porque não é mais, você começa a buscar as coisas, o romance Sim. pode até facilitar para você começar a entender certas coisas, mas quando você vai se aprofundando no estudo realmente da doutrina, você vai aos poucos se desligando do romance. Eu já não tenho mais muita paciência para ficar lendo romance, não é mais o meu interesse. É a mesma coisa se você quiser aprender filosofia, Platão, Sócrates, qualquer um, por livro de ginásio, de colegial. Sim. Você não aprende filosofia ali. Você vai aprender lendo as obras dos autores. Dos autores. E Claudinha, quer dizer alguma coisa aí? Não, só ouvindo. Vai, senador. Vamos lá, meninos. Médios intuitivos. 180. É o senador. Sou eu. Não, você já leu, cara. Você não leu a... Deixa ele contar. 1, 2. 1, 2 é o Mandinha. Terceiro agora, é o senhor. Ele vai fazer essa conta. Calma aí. Ele travou. Nossa, ele travou, né? Ele travou. Deu pig-pack nele e na internet junto. Travou os dois. Qualquer coisa derruba ele e espera entrar de novo. Ah, meu Deus. Mais um corte que eu vou ter que fazer, começar, né? Daqui a pouco vem logo, vai começar a chover. Voltou. Já estava tirando você já. Sou eu, meu filho. Sou eu que tenho que falar. O senhor é por último sempre. O senhor é letra J. Vamos lá, médios intuitivos, 180. A comunicação do pensamento do espírito pode dar-se também por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, desde que designemos por essa palavra o espírito quando encarnado. O espírito comunicante, nesse caso, não age sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma nem a guia, agindo sobre a alma com a qual se identifica. É então a alma do médium que, sob essa impulsão, dirige a mão e esta o lápis. Notemos aqui um fato importante que se deve conhecer. O espírito comunicante não substitui a alma do médium, porque não poderia deslocá-la do corpo. Domina-a sem que isso dependa da vontade dela. Ele imprime a sua vontade própria. Assim, o papel da alma não é absolutamente passivo. É ela que recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não se trate do seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Sendo dessa maneira, dir-se-ia, nada prova que seja outro espírito, e não o do médium que escreve. A distinção, de fato, é às vezes bastante difícil de se fazer, mas pode ser que isso pouco importe. Pode-se, entretanto, conhecer o pensamento sugerido pela razão de não ser jamais preconcebido, surgindo na proporção em que se escreve,
e muitas vezes ser mesmo contrário à ideia que se formara a respeito do assunto. Pode ainda estar além dos conhecimentos e da capacidade do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como um intérprete. Para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, de certa maneira assimilá-lo, a fim de traduzi-lo fielmente. Esse pensamento, portanto, não é dele. Nada mais faz do que passar através do seu cérebro. É exatamente esse o papel do médium intuitivo. Então ele não perde a consciência, né? Não, nenhum perde a consciência. Aqui tá meio confuso, gente. Aqui tá meio confuso. Porque é o seguinte, ó, a transmissão do pensamento do espírito ocorre também por meio do espírito do médium. Beleza, tranquilo. Quando a alma da pessoa, o próprio espírito, escreve por si, isso é animismo. Não, Jorge. Não é intuição. Não, Jorge, o que ele está falando? A intuição é quando o espírito não domina o médium, ele passa o pensamento e ele traduz por si mesmo. Não, Jorge, o que ele está falando? Médium intuitivo. O que ele está falando de médium intuitivo? O espírito chega perto do médium, combina os fluidos, domina a vontade do médium no sentido, não deixa ele ter ideias. Assim, muita ideia. Ele começa a impregnar as ideias do espírito desencarnado no espírito encarnado. Aí que ele fala que domina, nesse sentido. E começa, tipo assim, a ter um maior fluxo de transmissão de pensamento para esse espírito, que ele vai começar a traduzir no espírito dele. Ó, o espírito está pedindo para eu escrever na manhã de domingo, tal. Ele é totalmente. O que está acontecendo é que, tipo assim, o pensamento próprio dele, não está sendo tão ativo na questão de elaboração de pensamento. Tudo está jorrando do espírito comunicante. Então, ele é passivo e é dominado por causa disso. Aí começa a interpretar o que o espírito está falando para ele. O espírito está querendo, eu estou interpretando isso do espírito. E aí que Kardec vem falar. Então, ele, como é médio consciente, ele está sabendo do que está acontecendo, o médium tem que saber do assunto que está sendo tratado, para não ficar tipo assim, que vamos falar dessa garrafa aqui. Aí não, vamos deixar o médium saber que é da garrafa que nós está falando, não. Vamos fazer uma prova com ele. Não existe isso. Kardec vai fazer assim, se vamos falar da garrafa para o espírito, o médium, nós vamos falar da garrafa, nós vamos perguntar tais coisas da garrafa, porque é aquele vídeo que eu compartilhei daquele cidadão que falou que é para enganar os médios, que fica fazendo uma baboseira, eu assumo a culpa, Jesus, se tudo é errado. É um Zé Ruela. Não conhece o espiritismo, ele não conhece Kardec, para propor aquele negócio que ele está falando lá, mano. Mas aí é que tá, Babu, esse tipo de médium é a maioria dos médiums de hoje. O que acontece é que essa pessoa tem que ter muito conhecimento de si para perceber que aquele pensamento não é seu. E ele não interferir nisso. Digamos assim, ele é quase um estenógrafo. A pessoa fica ditando e ele fica na máquina de escrever. Simplesmente isso. Isso, ele tem que ser sincero. Ele tem que ser sincero consigo mesmo. É que quando você lê isso aqui, o problema de passar pelo espírito médium pela sua própria alma, acontece o seguinte, que você não vai saber se é o próprio médium que fala por si, porque o animismo não é uma mistificação, é quase um desdobramento natural dele mesmo ou quando é do outro. O problema é que o médium não sabe de quem é essa mensagem. Esse é o problema. Não, mas o médium treinado... Porque coloca bem, a falta de estudo e de compreensão da mediunidade faz que o médium não se autoconheça. Mas aí que tá, o médium tem que ser, quando o médium é treinado e fica exercendo isso aí, ele vai saber interferir cada vez menos nas mensagens. E ele vai ser sincero contigo mesmo, isso aqui pode ser coisa minha. Se ele não quiser falar, o grupo que está ali vai falar assim, isso aqui pode ter saído da sua cabeça, não, você fez uma interferência aqui. Então tem todo esse dinamismo nas coisas que Kardec propõe. Claudinho, diga aí. É o próprio médium que vai conseguir diferenciar as coisas também.
Ele tem que aprender isso. Porque senão ele nunca vai ser um bom médium. Então, se ele não souber diferenciar aquilo que é dele e aquilo que é de um espírito, por exemplo, não vai haverá segurança nas mensagens que a pessoa vai passar. Porque muitas vezes no curso eles ficam forçando, eles ficam falando, olha, escreve ou fala que não sei o quê. Você pode pensar que é coisa sua e fala. Se você não tem segurança que aquilo realmente é do espírito, é melhor não falar. Eu também penso assim. Eu também penso assim, Cláudio. Eu acho que no treinamento mediúnico você tem que, você tem que ir treinando, perder o medo e, inclusive, não se alimentar com o melindre de você ser avaliado pelo grupo, entendeu? Porque o grande problema aí que eu sinto é exatamente isso do revisor de texto de uma editora. O cara fica preocupado e, nossa, o cara me jogou mal no meu livro, então ele está fazendo isso porque ele não admite que seja um bom escritor, entendeu? Ou então o cara fica melindrado e nunca mais escreve um livro. Então, isso passa por treinamento, mas passa por treinamento conhecendo, né? Conhecendo o livro dos médiuns, conhecendo realmente toda a experiência que o Kardec registrou nas obras. Né? Se for só por essas obras místicas, assim, não é que não pode ter nada do Edgar Armond. O problema é assim, você primeiro tem que estudar os livros da doutrina. Se você quiser estudar os outros, sim, tudo bem, como complemento, mas você tem que primeiro ter a base, né? Ter ali as raízes para você saber realmente diferenciar as coisas. Porque muitas vezes o curso de médiuns é para formar médiuns para suprir as necessidades que precisam de uma casa, por exemplo. Então aí vai qualquer um. Eu fiz curso de médium 2 vezes. Eu nunca percebi coisa alguma. Nunca senti coisa alguma. Por isso que eu falo que o espiritismo aqui no Brasil é uma religião com todo o seu credo formulado. Não, a gente não tem, porque precisa formar médico para poder ter um médico que dá passe, um médico que faz. É uma religião com todas suas peças sacerdotais, senão não funciona. Aí já mata Kardec, o Kardec já mata essas coisas na raiz. Porque se. E isso aí, Babu, é tão sério que eu ouvi de uma pessoa que eu, digamos assim, acreditava agora, que conhecia alguma coisa de centro espírita, ele falando com uma pessoa, sabe o quê? Olha que absurdo. Se você estudar todas as obras de Luiz, você vai conhecer o que é a doutrina espírita. Vai. Olha que absurdo. Eu falei, quem falou isso para você? Eu falei assim, desculpa, tá errado. Filha, você não pode ler e saber achar que Kardec é isso, não. Nossa, deu uma crise na casa lá. Eu falei, gente, quem coloca isso para a pessoa estar fazendo um curso de iniciante? Não é possível, tá errado. Tem que estudar Kardec. A pessoa falou, não, ele falou para mim o seguinte, que se eu ler todas as obras de André Luiz, para começar, eu já vou conhecer o doutrina espírita. A religião que é isso aí, serve. Mas que isso é espiritismo, é longe, porque o que está ali é contra o espiritismo. Eu vejo isso aí um pouco de preguiça. Aí realmente... Eu vejo isso um pouco de preguiça, porque estudar as obras do André Luiz de uma forma romanceada, vamos dizer assim, é mais atrativo. Estudar as obras básicas de Kardec é mais chato. Então o povo tem preguiça mental de fazer isso daí. Na minha visão é isso. Mas mesmo que você queira estudar Kardec de forma romanceada, não, você não consegue. Tem muita coisa que o André Luiz coloca que você não vê como estrutura em Kardec. Como é que você vai explicar a colônia espiritual? Fala, olha... Pois é, né? Pois é, né? Isso aí, no verdadeiro espiritismo, nem entrava.
Aí a pessoa vai falar de ovoide e ela não sabe nem o que é alma. Ovoide não existe. Né? Aí ela vai acreditar em ovoide sem entender o princípio do que é a alma, do que é espírito, é um princípio inteligente. Mas a pessoa não gostou muito e nem a casa. Eu falei, ó, você vai me desculpar, mas tá errado isso. Onde já se viu? Vocês vão sendo expulsos das casas. Mas se houve um negócio desse, Mandinha, você, ó, se você paga, se você colabora com a mensalidade para ajudar, ou tem um cargo na casa, de maneira educada, gentil, não da maneira assim assertiva, como o Babu coloca as coisas, mas assertiva, entendeu? Você tem que se colocar na casa. Porque se você ficar quieto, você está sendo conivente com a casa espírita. Agora, se as pessoas vão gostar disso ou não, aí é outro problema. Jorge, mas não tem como você mudar isso, que nós discutimos na aula passada, isso aí é institucionalizado pela FEB, pela Aliança ou pela USE. É cartilha deles, eles não vão contra isso. Então não tem como você mudar. E olha que eu gosto bastante, com todas as minhas reservas, dos apostilados. Mas os apostilados, eles digamos assim, é só para poder dar o leque para o pessoal, mas conhecer a doutrina. Certo, Claudinho? Você gosta de apostilado também, né? Caderneta. Agora é você, Jorginho. Agora você. Sou eu mesmo. Médios semimecânicos. Item 181. No médio puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa das duas condições. Sente a mão impulsionada, sem que seja pela sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida em que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato da escrita, no segundo, ele a precede, no terceiro, ele a acompanha. Estes últimos são os mais numerosos. Aí que Kardec coloca, ele faz a comparação. Ó, no primeiro, quando o espírito dirige direto a mão do médium, é mecânico. Então, o pensamento ali se segue ao ato da escrita. Ele só vai descobrir o que está escrevendo ali depois, né? Que não tem consciência do que está escrevendo. Já no médium intuitivo, o negócio antecede, ele precede. Vem o pensamento do espírito sobre o médium, por sua vontade, bota a mão para movimentar. No terceiro, ele sente o impulso na mão só. É como se desse um tranco. Mas se ele quiser parar, ele para a mão. Ele pode querer não escrever. Só que aí ele está sabendo o que está escrevendo ali, porque o negócio ele está consciente, não é uma coisa. Aí ele participa também da escrita. Por isso que eu falei assim, tirando o primeiro, que não tem participação assim de ideias do próprio médium, o restante tudo pode ter ideias do médium. O médium mecânico é o médium câmbio automático. O médium intuitivo é o médium câmbio manual. O médium semimecânico é o automatizado. Ele muda, mas você pode mexer se você quiser. Isso. Pronto. Nada agora como, sim, nada né, como Jorge? um professor didático, tá vendo? Ele trouxe... Ele é bem didático, Claudinho. Ele trouxe Kardec para o mundo de hoje, olha só. É que ele passou 2 semanas andando a pé, o coitado. Só pensando em casa. Mandinha. Agora sou eu. A gente divide aí, Mandinha. Mandinha, esse é grande, hein? Eu leio o primeiro parágrafo. Tá. Médiuns inspirados. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Como se vê, é uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível,
Porque nos inspirados é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. Um bom médium inspirado era só ficava parado ali muito tempo, olhando para o nada, nessa dava uns êxtase nele, mas esse êxtase, você percebe que, tipo assim, a pessoa fica paralisada, porque perde o ar vago, e a alma desprende, aí a alma vai conversar com alguém no plano espiritual, aí volta com essas inspirações, olha, eu estive em tal... Quando eu voltei aqui, eu tô... Mas aí não é um médium inspirado, porque o médium inspirado pode ser até qualquer um, porque você tem uma ideia e vem na sua cabeça e você pensa que é sua. A primeira parte que... O difícil aqui é você reconhecer ideias estranhas à sua. Porque tudo que a gente lê aqui em relação a médium, a gente está aqui no começo, se baseia muito também no autoconhecimento de si mesmo, porque... A não ser que você tenha uma ideia muito diferente, tão anormal, que você consiga perceber, porque as pessoas normalmente não vão saber o que é estranho a ele mesmo, não. Não, porque... O que Kardec coloca aqui, ó, ele fala assim, que médium inspirado é qualquer pessoa. E aí, normalmente, acho que a gente, por nossa leiguice, acha que médium pode ser qualquer pessoa que... Só que ele faz uma outra distinção, assim, ó, pode ser qualquer pessoa e pode ser aquelas pessoas que estejam em estado de êxtase. Porque a pessoa deixa o corpo, o espírito deixa o corpo e vai conversar com outro espírito e quando volta com novas ideias. Que é a inspiração. Fala assim, ó, vai lá e transmita isso. Então tem esses dois tipos de inspiração. O Kardec vai dizer, pode ser qualquer pessoa que do nada tem uma rajada de ideias, começa a falar e vai que vai, né? Vamos falar assim. Você vê que isso não é da pessoa, dela falar daquele jeito, né? Que ela começa, não que ela esteja sendo manipulada, mas como vem uma inspiração, ela começa a dar seguimento numa fala dela. Aí você percebe se essa pessoa está num estado inspirado, ou esse do êxtase, que é o Sócrates na sua... O pessoal relata que ele ficava parado de vez em quando, alguns minutos, horas, que ele não se mexia, que ele ficava, e depois ele voltava com as ideias dele lá muito afloradas, né? Então, aí eram... Eu penso que a maioria dos médios aqui no Brasil é esse inspirado, mas sem o êxtase. Aí que é o problema. E aí, sozinho, como o Babu fala, aí a coisa fica ruim. Agora, deixa eu, Amandinha. O que caracteriza esse último qual é? Esse último que ele está falando aqui, ó. Do próprio pensamento, que ele vai falar o que? Sim. É a espontaneidade. A inspiração não vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas ela procede muito mais daqueles que nos querem bem e cujos conselhos muitas vezes cometemos erros de não seguir. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sobre esse aspecto, pode-se dizer que todos são médios, pois não há quem não possua seu espírito protetores e familiares, que fazem todos os seus esforços para sugerir aos seus protegidos pensamentos salutares. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, recorrer-se-ia com maior frequência à inspiração de seu anjo guardião nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Ou seja, aí nesse caso, porque não tem ninguém que seja inspirado uma hora. Eu vou tomar tal decisão. E aí que ele fala, se você tivesse isso como verdade, no momento de dúvida você ia fazer essa pergunta para o seu anjo guardião, né, para os seus espíritos familiares. Eles poderiam dar uma ajudazinha. Agora vai, senador, você. Esse invoque o espírito protetor com fervor e confiança, nos casos de necessidade, e mais assiduamente se admirará das ideias que surgirão, como por encanto, seja para auxiliar numa decisão ou em alguma coisa a fazer. Se nenhuma ideia surgir imediatamente, é que se deve esperar. A prova de que se trata de ideia sugerida está precisamente em que ela,
Se fosse da pessoa, estaria sempre ao seu dispor, não havendo razão para que não se manifestasse à vontade. Ô, senador, o meu está um pouco diferente. O meu também. A prova de que a ideia que surge é realmente uma ideia estranha a si mesmo é que, se ela estivesse sempre consigo, essa pessoa... Calma aí, é que eu me perdi. Essa pessoa teria se... Calma aí. Calma aí. A prova de que a ideia que surge é realmente uma ideia estranha a si mesmo é que, se ela estivesse sempre consigo, essa pessoa teria sido sempre sua própria proprietária, e não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Ou seja, normalmente... Aqui tá diferente. Ô, Babu, qual que você está usando aí? É do Mateus aí, não? Não. Porque olha só que está aqui, ó. Né? Se não vier nenhuma ideia, é porque se deve esperar. A prova de que a ideia sugerida é uma ideia estranha a si é que, se ela estivesse em si, o indivíduo seria sempre senhor desse pensamento, e não haveria razão para que ele não se manifestasse à sua vontade. É a mesma coisa, Jorge. É tipo assim, o que ele está falando? Ó, se a pessoa nunca tivesse pensado no azul, se a pessoa... Então, se viesse um azul na cabeça dela, opa, isso é coisa sugerida. Se fosse de si mesmo, ele sempre tinha a ideia em si. Mas como ele não tem, vem aquela ideia brilhante, vamos falar o eureka de vez em quando, vamos falar assim, aí você percebe que é uma coisa sugerida, porque você nunca pensou naquilo. Se você já tivesse pensado alguma coisa, a ideia era sua, é de si mesmo. Nudinha, como é que tá a tradução aí? Tá igual do Claudinho aí, não? Com certeza. Os dois são são do Herculano Pires, não são? As duas? Não, do Herculano não, meu. O seu é da ID? O dela é da ID. O livro então, dos médiuns é. Então fala. A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha é que, se ela estivesse na mente, dela se seria sempre senhor, e não haveria razão para que não se manifestasse à vontade. Isso, a mesma coisa, só que com outras palavras. Porque se ela tivesse ali, não ia surgir do nada. O Salvador Gentili foi mais assim, muito mais semelhante aí. Claudinho, e o do francês aí? Qual é a diferença? Você estava olhando aí? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos dar esse trabalho para o senador. Ô, Claudinho, usa o do Cosmas, que é o Kardecpedia, porque lá tem tanto o português e o francês. Você tem as duas colunas ao mesmo tempo. Já achei. A prova de que a ideia que surge é de fato uma ideia estranha a si mesmo é que, se estivesse em si mesmo, sempre teria sido senhor dele, e não haveria razão para que não se manifeste à vontade. Eu acho que está mais diferente o do Herculano aí, Claudinho. Ele usou umas palavras um pouco diferentes, mas a ideia é a mesma. A prova de que se trata de ideia sugerida está precisamente em que ela, se fosse da pessoa, estaria sempre a seu dispor, não havendo razão para que não se manifestasse à vontade. Então vamos lá. Quem não é cego, basta abrir os olhos para ver quando quiser. Da mesma maneira, o que possui ideias próprias sempre as tem ao seu dispor. Se elas não surgem à vontade, é que ele precisa buscá-las fora de si mesmo. Que não no seu próprio íntimo. O meu tem esse finalizado. Jorginho travou, pessoal, eu acho. Travou. Vou estar muito concentrado.
Vai chover. Tá ventando aqui. Tá ventando muito, pessoal. Vai chover. Tá atrapalhando a internet. Justo na hora que é ele que tem que ler, né? Então vai, Mandia. Ele não vai colocar um Wi-Fi lá, não? Vai, Mandia, lê o último parágrafo. Aí, voltou. Voltou. Vai, Jorge. Segue você aí. Tá faltando alguma coisa sobre o seu... Tá, que eu falei. Jorge, você. É que tá faltando aquele último pedaço, eu falei pra ele, que não no seu próprio íntimo. Falta essa finalização no parágrafo do senador. Não, tá faltando maior ainda, ó. Se elas não vêm quando deseja, é porque é obrigado a buscá-las em outro lugar, fora de seu próprio repertório. O que tá faltando... Aqui tem uma sentença inteira. Não, tem esse pedacinho, que não seja no seu próprio íntimo. O próprio íntimo e repertório é a mesma coisa. Do senador não tem essas 4 palavras, 4, 5, 6, quer dizer. Eu acho que é uma sentença inteira. É depois da vírgula só. Tem uma vírgula. O seu termina aí, o vovô não quis colocar o restante da parada. Assim. Que é isso mesmo. Agora é você, Jorginho. Beleza. Pode-se ainda incluir nesta categoria as pessoas que, não sendo dotadas de inteligência fora do comum e sem sair do seu estado normal, têm lampejos de lucidez intelectual que lhes dão, momentaneamente, uma facilidade excepcional de concepção e elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que chamamos com justeza de inspiração, as ideias abundam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, por si próprias, num impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior veio nos ajudar e que o nosso espírito se livrou de um peso. Isso. Só que uma pessoa que não tem uma inteligência, assim, aquele vulgo, assim, né? As pessoas mais simples. E aí você vê que, em certo momento, a pessoa começa a ter umas ideias muito claras, uma certa facilidade de falar, de exprimir algumas ideias, até mesmo complexas, que ela não teria no estado normal, você vê que ela está sendo inspirada. Amandinha, vá que vá. Vamos lá, 183. Beleza, menina? Os homens de gênio em todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos avançados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem o cumprimento de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias. E é assim que, o mais frequentemente, são médiuns sem o saberem. Tem, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em minha ajuda? As respostas seguintes confirmam essa assertiva. Qual é a causa primeira da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. A inspiração não tem por objeto senão a revelação das grandes coisas? Não. Frequentemente ela tem relação com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, tu queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz para não fazê-lo, porque há perigo para ti. Ou te diz para fazeres uma coisa na qual não pensavas. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham estado mais ou menos inspiradas em certos momentos. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, poderiam ser considerados médiuns? Sim, porque nesses momentos sua alma está mais livre e, como desembaraçada da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Aí, para quem conhece Revista Espírita, de 1959,
um artigo acho que de abril ou de maio, quadros da vida, cenas da vida espírita, vai lá mostrar que Kardec era um médium inspirado, porque tem um espírito que vai visitar ele e fala assim, eu visitei o Kardec e estava cheio de espírito, falando na cabeça dele, ele escrevendo que nem uma máquina, e quando ele até parava, ele percebia, parecia que tinha um mundo zumbido, ele ficava olhando assim. Então aí Kardec também era um médium inspirado. Deixa eu até caçar. Vai falando, senador, que eu vou caçar essa passagem aqui. Não, mas aqui... Cenas particulares da vida espírita. E aqui é importante a gente perceber também, porque aqui há um grande ensinamento importante para todo mundo. Como existe a mediunidade natural, porque nós, como sendo espíritos encarnados, nós temos as mesmas condições espirituais entre emissão e recepção. Então, nós estamos sempre sendo intuídos ou inspirados ou tentados pelos espíritos, aí pela rua de vários pensamentos. Compete-nos ficar atentos a saber que aquilo é bom ou mal, ou aquilo é nosso ou não. Aí, 47. Cenas particulares da vida espírita. Voltemos ao senhor Allan Kardec. Fui à casa dele, o espírito falando, ontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu gabinete. Trabalhava numa nova obra em preparo. Ele cuida bem de nós, pobres espíritos. Se não somos conhecidos, não é por sua culpa. Aí ela pergunta, estava só? Só sim, isto é, não havia lá outras pessoas. Havia, porém, ao seu redor, cerca de 20 espíritos, que coxes paravam acima de sua cabeça. Ele os escutava, ouvia tão bem que olhava para todos os lados de onde via o ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para ver se não seria o vento ou a chuva. Nota, o fato é absolutamente exato de Kardec. Esse é uma conversa de um médico, um espírito, uma evocação particular, que vai visitar Kardec. Tem todo um desenrolar aqui. Então, ali você vê que Kardec era um médium inspirado. Opa, chegou o minhal aí. É o pretinho aqui embaixo, ele fica ouvindo som de voz, é que nem o Kardec, ele fica meio... fica sabendo se é dele ou se não é, entendeu? Senador, faça sua colocação sempre precisa, sábia. Você viu? Gostou dessa? Nossa Senhora, agora gostei. Agora mexeu com a vaidade do médium, esse é o problema. Quando sobe o médium, aí perdeu a mediunidade, cara. Depois daquela que ele esfregou na nossa cara, o curso de médium dele lá, de dirigente. Não, vem cá, o cara agora, ele é o cara que dirige, domina, ele que... Eu sou o único aqui credenciado para falar em mediunidade. Eu falei, todo mundo faz favor de ficar quieto. Subiu no pedestal lá. Subiu o tijolinho. Agora não desce mais. Vai começar a lançar um monte de obra mediúnica aí. Fica vendo. Uma atrás da outra agora. Aqui o que ele coloca, assim, todos nós podemos ser médiums inspirados. Todos nós. Todo mundo pode ser um médium inspirado. Quem fala, frequentemente, há bem poucas pessoas que não tenham sido mais ou menos inspirados em certos momentos da vida. Posso ler um... Cara, você na rua, 1000 ideias passam pela sua cabeça, cara. Não é, bem, também na minha, eu não sou muito, digamos, normal, né, dentro do padrão psicológico mesmo. Mas realmente que... Aí você tem que ver. Tipo, eu esperava que houvesse uma... Não, Jorjão, você é um cara normal, fica tranquilo. Mas fato, todo mundo balançou a cabeça, cara. Lembrando, há muito tempo atrás, um certo teste que foi colocado no nosso grupo, vocês dois deu meio que doido. O único normal fui eu, tá? Só para relembrar esse fato. Que mentira, senador. Ô, Jorge, e toma cuidado
Porque quando você está sob fascinação, os espíritos aí ficam falando que isso é normal. Começa a ter muito pensamento, tem que ver as qualidades dos pensamentos. Lembrando de novo que uma certa pessoa aqui, ele se refere a si mesmo na terceira pessoa. Isso. Né? E colocou uma quinta pessoa no grupo. Tem várias personalidades dentro desse senhor. Vamos lá, médios de pressentimento. A gente pode terminar com isso aqui, né? Porque depois começa o capítulo. Para começar o outro capítulo. Médios de... Essa plantinha na festa tá 10, viu? Parece que é um ponto espiritual no seu chakra. Ponto de luz aqui. Pô, esse ruído, todo mundo tá escutando? Sim. Sim. Alguém sabe de onde vem isso? Eu tô achando que é espiritual. Ô, Mandinha, bota o seu microfone no mudo aí. E aí? Parou? O meu parou? Parou. Eu não sei. Pode tirar do mudo, Mandinha. E se eu tirar o fone? Mandinha, o seu fone está ouvindo as vozes ocultas das plantas aí. Vai ver que ele é tão potente para isso. Podia dormir sem essa, Sandra. Vamos embora. Médios de pressentimentos. É a Mandinha que lê, cara. Ela acabou de ler, ô. Não, quem leu foi... O Jorginho tá fumando. Jorginho tá fumando maconha, ele tá fazendo chá de cogumelo, só pode, tio. Vamos lá, médios de pressentimentos. 184. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Ó, pressentimento é uma coisa vaga do futuro. Eu acho que eu tenho isso aí, médio de pressentimento. Não, mas... Acho que eu sou médio de pressentimento. Depois nós discute isso aí. Vai, nós já temos um expert em mediunidade. Temos um médio normal, que sou eu. Temos um médio de pressentimento. Você que médio que é, cara. Só falta você ser médio aqui. Não, porque, tipo assim, todo mundo pode ser de pressentimento sem futuro, porque normalmente a gente, como é espírito de terceira ordem, faz merda e depois fica pensando, vai dar ruim lá na frente. Então, isso não quer dizer que é médio de pressentimentos. Isso aí, já sabe meter a cara no mudo e fazer coisa errada, e olha, eu acho que o que eu fiz vai dar errado lá na frente. Isso não é mediunidade de procedimentos. Claudinho, você é o revisor desse texto aí. Você vai ter que arrumar essa edição. Hein? Vai lá. Médios de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Já começa por aí. Algumas pessoas possuem essa faculdade mais ou menos desenvolvidas. Podem dever a uma espécie de dupla vista, que lhe permite entrever as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes, também ela é o resultado de comunicações ocultas, e é nesse caso, principalmente, que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médios de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médios inspirados. Aí o que ele está falando? Tem aquelas pessoas que têm alguns pressentimentos, é como uma dupla vista, ele consegue, no momento, assim, o espírito dele consegue enxergar um pouco mais, assim, o futuro, né? E aí ele consegue ter uma percepção de alguma coisa da atualidade, assim, ó, lá na frente, ou, que como Kardec vai colocar, é quando a gente dorme normalmente, ou algumas pessoas entram essas, e volta com uma intuição vaga do futuro, não, parece que vai acontecer alguma coisa assim, assim, assar. Aí, nesse caso, que ele vai falar, aí sim é uma mediunidade, porque mediunidade é sempre um terceiro num ser encarnado, vamos falar assim, né? Mandinha, quando você arrumou o cabelo assim, você se especifica com a cara da Gal Costa quando era novinha. Faz tempo, mas... Fale, senador. A intuição, ela não é
uma ideia do que vai acontecer com o que nós próprios fizemos, e sim que as outras pessoas fizeram. Então, a intuição é acontecimento que não é da nossa pessoa, não tem a ver conosco. Sim. Sério? Não, depende, porque tem os espíritos protetores nossos, familiares, de vez em quando é permitido, eles podem nos advir de alguma coisa quando dormimos. Sim. Mas só quando eu acho que só casos específicos. Depende muito da situação. Isso, vai depender muito, não é sempre direto, não. Agora, a única coisa que eu falo aqui... Não, fala, Mandinha, depois eu termino. Não, pressentimento é em relação a alguém, não a nós. É isso? Não, o pressentimento pode ser em relação a você também. Há situações que você pode estar, digamos assim, pode acontecer, mas você ficar atenta ou em relação a outras pessoas. Pode ter a ver com a própria pessoa. Pode ser até que tenha a ver com a própria pessoa, mas muitas vezes é coisa assim que você não tem um controle, vamos dizer assim. Agora, o que eu acho aqui, que eu acho ainda perigoso, vocês vão dar risada, porque eu sempre toco nesse assunto, essa coisa de você fazer evocação. Vou evocar o meu bom anjo. Cara, se você nem se conhece, cara, como é que você vai saber que é o seu tutor espiritual, se é o seu pai? Como que não conhece, Jorge? É o que a gente tem mais contato, é o que a gente teve contato de encarnar, que a gente tem contato toda noite praticamente. Como não conhece? Mas, Babu, a nossa mente encarnada é tão cheia de pensamento que você não consegue gerir aquilo, nem aquilo que é seu. Poucas pessoas têm, não é a competência, é o sentimento, o fino de traço de poder perceber aquilo que não é seu. Imagina só, você está preocupado com uma situação desesperante. Meu bom gênio, venha me ajudar. Você não sabe quem é o seu bom gênio, e se você está com sintonia de receber o bom gênio. Aí você recebeu uma intuição que não é do seu bom gênio, você segue e toma. Ô Jorge, mas acabamos de falar isso, assim, vou até pegar aqui, ó, os espíritos familiares, os bons gênios, sempre estão perto para nos ajudar, nem sempre podem falar as coisas, porque eles não vão comandar a nossa vida, mas é o que eles mais tentam fazer, quer ver? Sim, mas os maus também fazem isso, então você tem que estar sempre muito atento. Eu prefiro sem evocação, para você ficar sendo responsável pelos seus tratamentos. Espíritos protetores e familiares que fazem todos os seus esforços para sugerir aos seus protegidos pensamentos salutares. Ou seja, eles estão sempre tentando encaminhar a gente, né? Então, a gente sempre tem isso aí. A gente falar que não conhece, a gente não sabe, quando encarnado, não sabe quem que é, mas quando a gente dorme, a gente normalmente tromba com ele. Babu, eu vou falar, a maioria das pessoas não tem essa consciência, então eu prefiro que elas fiquem responsáveis pelos seus próprios pensamentos. Não, Jorge, aí é uma coisa perigosa, Jorge, porque você tem o espírito protetor, o espírito protetor, principalmente, é uma lei divina, é uma lei que existe. Toda pessoa tem seu espírito protetor. Então é um erro não evocar ele. Kardec fica falando, os espíritos protetores vão sempre dirigir as pessoas para o bem. Se der um conselho mal, você já pode ver que tipo, é espírito ruim. A gente tem que começar. O Jorge, pegando isso, meu querido. A discernir, né? O negócio é a gente começar a discernir. A gente tem que começar. Você fica nessa, não, é melhor não. Faça a evocação do seu anjo e comece a ter discernimento. A gente está aqui para poder discernir as coisas. Babu, agora a palavra que você usou é a correta. Mas você tem que treinar o discernimento. Isso você só treina se você... aquilo que é mal ou ruim para você, aí com certeza você vai estar mais tranquilo para poder discernir aquilo que é uma inspiração de um espírito familiar ou não é. E você só faz isso invocando direto. Você não vai ter um cursinho que vai te ensinar isso. É a sua própria razão, é a sua própria dependência que vai fazer isso. Então, sim para evocar, mas tenha você
Você no começo pode errar, pode ser enganado? Pode, mas aí é a mesma coisa quando a gente aprende a dirigir um carro. A gente não sai da autoescola perfeito motorista. A gente vai ter isso na vivência, no dia a dia. Babu, eu sempre tenho umas severas, digamos assim, interrogações sobre isso. Porque eu vejo muito a preocupação, ou a pessoa fica fanatizada de seguir um pensamento que ela pensa que é bom, mas é uma sintonia ruim que ela tem e ela não discerne, aí ela coloca a culpa no espírito. Ou, como você falou, tem que treinar isso e ficar autossuficiente para poder tomar consciência. Claudinho, o que é que você acha disso? Entre nós dois aqui, qual é a sua terceira opinião? Sobre o anjo da guarda, protetor? Eu acho que, assim, ele não pode ser uma pessoa totalmente estranha a nós, porque senão ele não seria o nosso espírito protetor. Com certeza ele tem alguma relação conosco. O Jorginho está falando da evocação, de ficar evocando aí. Não evoca muito não, porque você não sabe, pode vir outro espírito falar no lugar. Você vai ter que aprender a discernir. Não, se você não aprender a filtrar aquilo que você recebe, se você ainda não está preparado para ser um médium, por exemplo. Se você próprio, você recebendo as certas inspirações, você não consegue entender o que você está recebendo, você não serve para ser médium. Não é isso, não é de médium. É essa situação, eu estou com um problema, ou espírito, protetor, vem me dar um help aqui. O Jorginho acha que não tem que fazer isso porque não sabe o espírito. O que a gente acabou de ler é justamente, ele fala que é pra gente justamente evocar o nosso espírito guardião. Ele está colocando justamente isso. Eu evoco sempre. Isso, você tem que dar trabalho. Só não vai para coisa fúteis, tipo assim, não é para coisa fúteis. Mas o problema é a gente discernir, porque se a gente tem más escolhas, a gente está atraindo espíritos maus, a gente está tendo mais sintonia com eles do que o nosso espírito protetor. O nosso espírito protetor é sempre o espírito mais evoluído, de segunda ordem. A gente tem que saber discernir pela qualidade dos pensamentos com quem a gente está andando. Por isso que eu estava brincando com o Jorginho. É o seguinte, você vai saber isso fazendo. E é isso que eu tenho preocupação. Não é que eu considero proibido evocar, mas você fazer isso treinando sem ter esse discernimento que o Cláudio falou, eu acho perigoso, porque você vai pegar alguma inspiração que você não vai saber se é boa, se é ruim. Mas é o caso do carro que eu falei, você não sai de uma autoescola formado, você vai aprender a direção mesmo, a dirigir, depois você sai da autoescola e vai fazer a sua vida com o carro, você vai tomar fechado, você vai atrapalhar os outros, você vai tomar buzinado, você vai fechar. Aí, com o tempo, você começa a ser a mesma coisa com essas coisas. Tá legal. Você vai ter Você vai ter que assumir que você, digamos assim, vai levar buzinada, você não vai poder xingar, porque... Mas aí que tá, você ouvir uma má escolha e depois ver que deu errado lá na frente, você vai dizer assim, não era o meu espírito protetor, que o meu espírito protetor não ia fazer isso. Então, mas aqui, o que ele está colocando, se todos estivessem compenetrados dessa verdade, com mais frequências recorreria à inspiração do anjo guardião nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Kardec é totalmente a favor, evoque. Que se invoque o espírito protetor com fervor e confiança nos casos de necessidade e mais assiduamente se admirará das ideias que surgirão como por encanto, seja para auxiliar numa decisão ou em alguma coisa a fazer. Ele está justamente colocando isso. Você deve, no momento que você realmente não é capaz de tomar uma decisão ou de resolver alguma coisa, invocar o seu espírito guardião, Ele não é para ser uma muleta, toda hora, tudo quanto é coisa do dia a dia. Ai, meu Deus, me ajuda. Né? Aí, sim, também. Kardec é taxativo, tá com problema, chama o seu espírito protetor, ele tá ali para isso. Encerrou por hoje, fim. Encerramos. Finish. The end. Beijos.